Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. Vamos dar início aqui ao novo segundo trimestre do ano de 2020, de uma forma diferente, né? Nós vamos estar dando início a essas lições de forma digital, de forma online, por conta das dificuldades que nós estamos passando, né? Nas atividades que foram paralisadas, né? Por conta deste problema de saúde que o nosso mundo inteiro, na verdade, não só a nossa nação, mas o mundo inteiro está passando. Mas nós cremos num Deus que Ele é todo poderoso e eu creio que o Senhor Jesus está no controle dessa situação. Meus queridos, a gente vai estar dando início à nova lição, né? Hoje, no caso aqui, na lição de adultos, nós vamos estar dando início, a qual nós vamos estudar a epístola, né? A carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E temos como tema da revista geral, né? O tema geral de a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, que tem essa capa aqui, essa capa da nova lição, certo? Se você não adquiriu, entre em contato com os seus responsáveis, né? Aos irmãos da nossa congregação, me procurem para que você venha adquirir a sua revista. E temos como a primeira lição, né? Primeira lição, como de costume, é uma lição de caráter introdutório, é uma lição bem panorâmica, né? Como se nós estivéssemos fazendo um sobrevoo de helicóptero sobre toda essa lição, sobre o terreno dessa lição, e vamos abranger de uma forma bem simplificada para nós podermos dar início a este tema, né? O tema da nossa lição, a lição de número 1, datada do dia 5 de abril de 2020, dia de hoje, um domingo, são aqui por volta das 3h30 da tarde que eu estou gravando este vídeo, e temos como título a carta aos Efésios. Vamos tratar da saudação aos destinatários, né? Peço desculpa aí pelo improviso, não vou conseguir colocar alguns slides no vídeo por conta do tempo. Mas vamos lá, início a mais uma lição, meus queridos. Primeiramente eu queria agradecer por todos que estão assistindo essa lição, né? Que estão aqui em busca de conhecer um pouco mais da palavra de Deus juntamente conosco. Eu costumo sempre dizer que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós estamos aprendendo, menos nós sabemos. Por que, irmão Adriano, que você está falando isso? Porque nós devemos ser sempre, eu guardo isso no meu coração, sempre nós devemos estar em aprendizado. Existe um jargão entre alguns cristãos, que se dizem cristãos, que não precisam estudar pelo fato de que já são um macaco velho, né? Essa expressão de alguém já experiente demais, que não precisa de estar se curvando a ensinos de homens, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz para ensinar, né? Também para ensinar. Então nós devemos estar sempre dispostos a aprender mais de Deus. E como é que nós vamos estar aprendendo mais de Deus? Através da sua palavra, né? Seja por um irmão, um pastor que vai estar direcionando essa palavra, mas o Espírito Santo vai abrir a sua mente, vai abrir a minha mente, para que nós venhamos a poder entender um pouco mais, né, do que Deus quer para o seu povo. Mas sem muita demora, meus queridos, sem esquecer, se inscreva no canal, tá? Faça uma inscrição no canal e já deixe o seu like no vídeo para dar uma forçazinha para nós, amém? Meus queridos, nós temos aqui como textuário da nossa lição, que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. Vamos ter aqui que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo.
Ou seja, a carta aos Efésios vai nos revelar a intenção, o propósito de Deus, o eterno de Deus, para conosco enquanto igreja de Cristo. Nós vamos ter também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e em Atos capítulo 19, versículos de 1 ao 7, né? Que nós vamos fazer a nossa leitura aqui. Em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos lá para Atos 19, no capítulo 19, versículo do 1 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, certo? Que vai retratar justamente em Efésios ali a passagem, o início da carta, onde o apóstolo Paulo vai estar se identificando, nós vamos ver logo mais, e saudando, né? Direcionando a carta e saudando-os da forma bem comum que também nós vamos estar vendo no decorrer dessa lição. E em Atos 19, que é o episódio justamente onde se inicia esse trabalho, né? Onde Paulo, é o registro que nós temos que Paulo chega ali e ele tem aquele primeiro contato, aquele contato com a igreja já pré-estabelecida naquele local, porque nós vemos que o apóstolo chega e já vê alguns discípulos ali, os discípulos que creram em Jesus, mas eles estavam com a mensagem, podemos dizer que assim, incompleta, não errada, mas incompleta, né? Que vai ter o episódio nesse decorrer, nesse contexto, de que Apolo estava pregando apenas o batismo de João, e ele foi instruído por Priscila e Áquila, né? O restante da mensagem, podemos dizer assim, né? O conteúdo completo de que o Espírito Santo já havia descido sobre o povo e que aquela promessa já havia se cumprido. Amém? Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Esse é o ponto geral da nossa lição. Nós vamos estar em torno do início da carta aos Efésios, né? Vamos ver alguns pontos. O objetivo geral dessa lição é de nós mostrarmos o propósito divino na Epístola aos Efésios. Qual é o propósito de Deus na vida desse povo, dessa igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, e qual o propósito dessa carta para com esse povo, posteriormente, lógico, estendida para mim e para você. Nós vamos ter como objetivos específicos, né? Vamos tratar de 3 pontos em específico. Nós vamos tratar, primeiro, nós vamos apresentar a autoria e a data da epístola. Por segundo, vamos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou seja, os destinatários. E terceiro ponto, nós vamos explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Temos como ponto central de toda essa lição, se não de toda a revista, né, que Jesus Cristo é a cabeça.
A igreja é o seu corpo. Esse é o ponto central da Epístola aos Efésios. Vai ser tratado de que a igreja ela é comparada a um corpo. Que um corpo, para ter vida, né, ele, por completo, obviamente, ele tem a sua cabeça. O que significa o cabeça? O cabeça é aquele que comanda, aquele que dá os comandos para o restante do corpo, dos membros do corpo. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o cabeça da igreja. Ou seja, é Ele que deve, é Ele que está na posição de orientar, na posição de conduzir a igreja conforme a sua vontade, porque o corpo vai aonde o cérebro manda. Amém? Eu gostaria também de deixar um breve esboço da Epístola aos Efésios, que é uma carta pequena, né? Se você tirar assim numa sentada só para ler essa carta aos Efésios, possivelmente você vai tirar aí cerca de 20 a 30 minutos, se você parar realmente para meditar nessa palavra, certo? Só um instante. O esboço está a carta dividida em duas partes. Na primeira parte vamos ver declarações gloriosas, né? Teológicas a respeito da redenção. No capítulo 1 ao 3 tem essa divisão. Paulo vai tratar, vai ter lá contido a saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes e os resultados da redenção em Cristo. E a parte 2 vai ser relatado as instruções práticas, né, para a igreja e para os crentes. No capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ver ali estas instruções, né, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, que nós vamos ver também, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E, por fim, ele vai concluir a carta. Então, nós vemos aqui, resumindo esse esboço, no capítulo 1 ao 3, nós vamos ver alguns pontos, alguns aspectos doutrinários, né? Teóricos, podemos dizer assim. Já a parte 2, capítulo 4 ao 6, nós vamos já ver essa teoria sendo aplicada na prática. Então, a vida prática da Igreja de Cristo é o que nós vamos ter, essas divisões. Vamos aqui acompanhar, através da leitura. Na nossa introdução, o autor ele vai dizer assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, esse é o ponto central. A coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Porque é uma carta diferente das demais cartas, né? Paulo escreveu no total de 13 cartas, 13 epístolas, né? Foi o homem que mais escreveu, né? O Novo Testamento. Ele está contido em quase mais do que a metade do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo ele vai escrever diversas cartas doutrinárias, pastorais. E a carta aos Efésios, a igreja dos Éfesos, vai estar num patamar um pouco elevado, né? Ela vai ser considerada a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, ou seja, o topo da pregação de Paulo está contido aqui nesta carta. Assim interpreta alguns estudiosos. Veremos no decorrer dessas lições que a carta aos Efésios contém ensinamentos riquíssimos para a prática da vida cristã. Cristianismo é além de uma religião. Ele é um estilo de vida que deve ser seguido, tendo como padrão a Cristo. Ou seja, cristianismo é além de somente a prática de uma religião. Eu e você conhecemos muitas religiões, muitas pessoas religiosas. Nós vivemos numa nação religiosa, podemos interpretar assim. Porém, o cristianismo ele é algo além da religião. Ele vai um pouco mais a fundo, ele vai além das paredes de um templo. O cristianismo ele se caracteriza um estilo de vida. Então, isso que nós vamos ver caracterizado aqui nessa carta do apóstolo Paulo
aos Efésios. Primeiro tópico, nós vamos tratar aqui da autoria e da data, né? Vamos fazer alguns pontos históricos aqui acerca deste ponto. A autoria, vamos tratar da autoria. A primeira evidência da autoria paulina, a carta dos Efésios, ela é textual. Nós encontramos esta afirmação nos textos lá em Efésios 1, versículo 1, na parte A, e em Efésios 3:1 também. A informação é confirmada por muitos dos patriarcas da igreja também, por exemplo, Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Foram homens que também, da história da igreja, que confirmam esta autoria. E o próprio texto bíblico, né, dado das saudações da carta, por si só já está confirmado a autoria paulina desta carta, sem nenhum pingo de dúvidas. No livro de Atos, vemos o apóstolo sendo chamado por 2 nomes. Aí é um ponto que nós vamos entrar aqui que eu gosto bastante de falar sobre isso. Um desses nomes é Saulo, né? É um nome hebraico, proveniente do rei Saul, né? Proveniente do nome Saul, né? Traz a alusão ao rei Saul, que significa o implorado, o desejado, o conseguido por meio de orações, o solicitado. Ou seja, alguém de muita importância, né? Saul significa alguém de muita importância, ou importante, ou solicitado, né? Traz uma alusão de um homem, por exemplo, o presidente de uma república, que é alguém solicitado, né? Alguém muito esperado, implorado. Enfim, esse é o significado de seu nome, Saulo, que é derivado proveniente do nome Saul. E também chamado por Paulo, que era seu nome em romano, que significa, bem ao contrário do que significa Saul. Paulo significa pequeno. Ou seja, nós vemos aí a diferença, né, entre o mesmo nome, sendo em línguas diferentes, com significados diferentes. Saulo, ele era um homem, antes de ter um encontro com Cristo, nós vamos já falar sobre isso, ele era um homem de uma personalidade X, e Paulo tornou-se com uma personalidade Y, né? Nós vamos tratar aqui. Gostaria de ressaltar que é errado, irmãos. É errôneo quando nós ouvimos ou quando nós falamos, abordando o assunto, afirmando que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, né? Como outros, como Jacó, né, teve o seu nome trocado, Abraão teve o seu nome trocado, enfim, comparando com esses aspectos. Fato que é corrigido pela própria Bíblia, ou seja, a própria Bíblia nos mostra que não houve essa troca, né? Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo, né? E também o primeiro registro de que foi dada esta mudança não ocorreu após a sua conversão ou batismo, mais à frente, né? Mas sim na sua primeira viagem missionária. Aí eu peço os amados irmãos confiram lá em Atos 13, dá uma lidazinha no capítulo 13, que vai tratar sobre essa questão, e vai ter um versículo 9, em especial, vai falar justamente de que Saulo também era chamado de Paulo, ou seja, que traz a alusão que era o mesmo nome, não foi trocado, era apenas em idiomas diferentes. Amém? Segundo ponto, vamos tratar da assinatura apostólica. É interessante observar que nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo sempre se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Isso me chamou bastante atenção. Possivelmente pelo fato dele se considerar pequeno perante Deus, né? Isso é uma conclusão minha do texto, de que eu acredito que Paulo se considerava justamente como seu nome, né, trazia o sentido, né, de pequeno, né? O que antes de se render a Jesus, sua personalidade era contrária à humildade. Nós vemos que Saulo era um homem muito, podemos dizer, prepotente, né? Ele tinha aquele desejo, aquela ânsia de perseguir a todo custo aos cristãos, mas entendo também que Saulo, no início da sua caminhada, ele continuou sendo Saulo. Então já quebra o princípio de que
Saulo, após ter tido um encontro com Jesus, foi ali mudado o nome. Então, nós vemos relatos do capítulo 9, do meio do capítulo 9 em diante, os relatos bíblicos falando acerca do cristão Saulo, né? Então, esse ponto aí a gente já exclui. Quando realmente temos um encontro com Jesus, ele nos molda o caráter e a personalidade de acordo com sua vontade. É o que Deus colocou no meu coração ao preparar essa lição. Por quê? Porque nós observamos que Paulo, ao escrever as cartas, ele já estava regenerado, já tinha passado por todo aquele processo que está registrado ali em boa parte do livro de Atos dos Apóstolos. Então ele já se considerava alguém pequeno diante de Deus. Então eu volto a falar o que eu falei no início da lição. Sempre que nós aprendemos, quando nós temos mais conhecimento da palavra de Deus, nós estudamos, buscamos, oramos, pregamos, enfim, louvamos a Deus, nós temos que ter dentro do nosso íntimo, né, do nosso interior, nosso homem interior tem que ter a consciência de que nós somos pequenos diante de Deus, que nós não somos nada diante de Deus. Nós temos sim a importância, mas nós temos que ter a consciência de que grande é só Deus, né? Louvado seja só Deus, então, glorificado seja somente o nosso Deus. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Amém? Apóstolo é o título que Paulo mais usa para se referir a si mesmo. A reivindicação de sua autoridade apostólica é dada com frequência nos escritos paulinos, lá em Efésios 1:1 e Gálatas 1:1, por exemplo, nós vamos ver isso. Ele é o que é por vontade de Deus. E isto não é mera permissão dada por homens, é propósito positivo de Deus que faz de Paulo um homem sob autoridade e Deus o capacita a escrever com autoridade. Aí me traz aqui o pensamento de que Paulo ele reivindica e afirma e se agarra com unhas e dentes de que ele realmente foi chamado por Deus. E o resultado disso, a resposta para isso, se realmente é ou não chamado por Deus, é justamente os frutos. Né? Os frutos é que vão mostrar se uma pessoa ela foi ou não abençoada por Deus, chamada por Deus. Porque quando Deus chama, ele se responsabiliza. Né? Ele abre as portas, ele leva aos locais segundo a sua vontade, ele prepara, ele capacita. Porém, quando o indivíduo ele não é chamado por Deus, mas está numa determinada posição, determinado, como eu posso dizer, determinada responsabilidade, os frutos não vão chegar, meus amados. Os frutos não chegarão quando Deus não o chama. É bem um exemplo que eu vou usar de um amado pastor, que eu estava conversando com ele há um pouco tempo, e ele fez uma comparação que eu achei interessante. O cristão que ele não é chamado por Deus para exercer determinada função, ele é como uma jaca em cima do poste. O que é uma jaca em cima do poste? Né? Uma jaca não, perdão, irmãos, ele falou do jabuti. Enfim, uma fruta em cima do poste, ela vai trazer a certeza para nós de duas coisas. Primeiro é que ela está ali porque alguém colocou, né? Ela não foi gerada ali. Então, uma fruta não vai ser gerada de um poste. Então, ela está ali porque alguém colocou. E segundo, porque uma hora ela vai cair. Então, o próprio tempo vai se responsabilizar para mostrar os frutos verdadeiros. Então, que nós venhamos ter o entendimento, né, e a dependência de pedirmos para Deus nos chamar, nos capacitar segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Né? Então a gente tem que ter este pensamento bem fixado. Terceiro ponto, nós vamos falar aqui, uma epístola da prisão. A carta aos Efésios, ela é integrada o rol das epístolas da prisão, redigidas, né? Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São as 4 cartas consideradas as cartas da prisão, né? As epístolas do cárcere. É magnífico, irmãos, quando eu penso o fato de que o homem era usado por Deus
para redigir cartas para a edificação, exortação e admoestação da Igreja de Cristo Jesus, com um propósito de dar crescimento à obra de Deus. E nesse caso, presta bem atenção, o preso escrevia para um povo livre. Glória a Deus. O preso escrevendo para um povo livre. Um detalhe muito importante, quando nós lemos o livro de Atos, né, ali a partir do capítulo 9, nós vamos ver esse registro de que Paulo, em Atos 9 ali, antes de seu encontro com Jesus, estava portando cartas, né? Ele foi ali pedir cartas para poder perseguir os cristãos, ter a autoridade, né? a autorização ali para perseguir, matar, prender, enfim, os cristãos que fossem encontrados por ele pelo caminho. E agora, o mesmo homem que estava ali com cartas para perseguir, ele estava sendo usado para escrever cartas para o fortalecimento dos cristãos. É só Deus que faz esse tipo de coisa. Ele pegou o homem que estava numa posição de ataque, né, contra a igreja e usou esse mesmo homem em posição de ataque, de fortalecimento em favor da igreja. Eu acho maravilhoso o que Deus faz na vida de Paulo. Lendo um livro que eu até aconselho para os amados, Missões, né? O Sofrimento, o preço da missão, escrito por reverendo Hernando Dias Lopes. É muito interessante algumas abordagens que ele fala, e quando ele cita a respeito de Estevão, né, e de Paulo, ele vai abordar que se não houvesse um Estevão, nós não teríamos Paulo. Ou seja, muitos acham injusto aquilo tudo que aconteceu com Estevão, mas foi necessário, né? Indo um pouco mais a fundo, a gente vai ver o propósito da perseguição da igreja, mas fica para outro momento. Quarto ponto, nós vamos tratar sobre a data, né? Datar a carta aos Efésios, né? Aproximadamente, ela foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma, por cerca de 2 anos, aproximadamente, 60 a 62 depois de Cristo. Em conformidade, claro, com o livro de Atos, né? Após a sua terceira viagem missionária, né? Nós vamos ter essa base de que a carta foi escrita nesse período. Paulo estava preso dentro de casa, né? Tendo como portador Tíquico, né? Foi o portador das epístolas aos Efésios e Colossenses também. E possivelmente elas foram despachadas na mesma ocasião que a carta a Filemon, né? Que nós vamos ver essa confirmação do quem estava portando as cartas em Efésios capítulo 6, versículo 21, e Colossenses 4, de 7 ao 9. Perdão. Vamos entrar no segundo tópico. No segundo tópico nós vamos falar acerca dos destinatários, né? Ou seja, a quem a carta estava sendo escrita. Toda a carta ela é escrita de alguém para alguém. Então, nós já falamos da autoria, né? E concluímos que Paulo é o escritor, né? Ele é o autor da carta aos Efésios. E agora nós vamos entender, ver quem eram os destinatários, esse povo de Efésios, né? Quem eram esses Efésios, né? Mas o primeiro ponto nós vamos tratar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Éfeso. Por volta de 1050 a.C., invasores gregos expulsaram os habitantes da costa oeste da Ásia Menor e estabeleceram-se na cidade de Éfeso, que significa desejável. Ou seja, a palavra Éfeso, né, o nome da cidade, significa desejável. Ela ficava localizada no território da Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. Em 133 a.C., Éfeso foi anexada à província romana e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, né? Era uma cidade portuária, cujo porto desaguava no mar Egeu. Por causa dessas boas instalações, queridos, essas instalações portuárias e das várias estradas que ligavam a cidade ao vasto Império Romano, Éfeso alcançou a posição de grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Então não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. E podemos até se dizer que ser o centro daquela região, né? O ponto principal, né? A partida
né, no ponto principal ali daquele local, era aquela região ali da Ásia Menor, era a cidade de Éfeso, dos Efésios. Era a sede do procônsul romano e da confederação de cidades da Ásia Menor. Então essa é a localização, a localidade do povo que recebeu esta carta, certo? Segundo ponto, nós vamos ver a religiosidade em Éfeso. Né? Eu gostaria de ler aqui o ponto, depois eu leio o meu comentário. A cidade abrigava o templo de Artemis, ou dado o nome romano para a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, construído em mármore. Então era uma cidade rica, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual, né, seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então era uma cidade com cultura pagã, uma cultura helênica, uma cultura de adoração a deuses, né? Uma cultura idólatra. Então era esse o cenário da cidade que o evangelho estava ali chegando. Que tinha como fonte econômica, nós acabamos de ler, a produção de artigos de prata que eram vendidos no templo. Coincidência, né, que nós possamos trazer aqui para os dias atuais do meio da igreja. A prática da idolatria, da promiscuidade, da devassidão era cultural, era algo cultural. Então, para eles não havia problema. Até que eles foram cutucados, podemos dizer assim, na ferida, né? Algo que para eles era normal, era uma prática até sagrada, a prática desses pecados, dessas práticas pecaminosas. Paulo chega, desculpa, o que justifica, né, a reação, né, o povo era tão idólatra de uma forma, por questão cultural, que acaba justificando a reação do povo em revolta, com a pregação de Paulo contra a idolatria, né, que está lá em Atos 19, 27, ali, 27 ao 29, a gente vai ter esse episódio, capítulo 19, vai trazer esse episódio. Então, Paulo foi ali com uma pregação ousada, né, uma ousadia dada pelo Espírito Santo, né, e pregou a verdade, queridos. Né? Essa é a mensagem que tem que ser pregada. O evangelho, ele não se molda com o ambiente. É o ambiente que tem que ser moldado através do evangelho. Então guarde isso no seu coração. O ambiente em qual você está que tem que ser mudado pela sua pregação, pelo seu estilo de vida. Né? E não você ser mudado pelo estilo de vida dos que estão neste ambiente. Então guarde isso no seu coração. Certo? Terceiro ponto, nós vamos ver aqui sobre a igreja em Éfeso. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontra cerca de 12 discípulos, que os batizou nas águas e os conduziu a receber o Espírito Santo, lá em Atos 19, 5 ao 7. Depois ele evangelizou os judeus na sinagoga por cerca de 3 meses. Atos 19, versículo 8. Com esse episódio, ocorreu que alguns judeus resistiram, né, a receber o evangelho. Então, mais uma vez o povo de Deus, né, ali os judeus, né, descendentes do povo de Israel, estavam ali recusando, assim como foi na época de Jesus, na época dos profetas, na época, né, da igreja, no início da igreja. Então, continuou o povo de Deus, né, os judeus, negando a receber o evangelho. Né? Eles eram muito apegados à sua própria religião, a ponto de não conseguirem receber uma mudança de estilo de vida. Né? Então, assim, após esse episódio, com a resistência de alguns judeus em receber o evangelho, Paulo se volta para os gentios. Né? Lembrando que Jesus ele vai falar para Ananias que Paulo ele tinha um chamado. Ele ia ser usado nas mãos de Jesus para os gentios. Então, Paulo ainda estava ali pregoando para os judeus, mas eu até conjecturo que ele ficou irado de tal forma de eles não receberem, de insistirem em não receber, que ele se volta ali, não que ele venha abandonar, né? Mas o foco dele agora estava se voltando para os gentios. Né? Pregando numa sala de aula na escola de Tirano. Ali nós vamos ver no capítulo 19 também esse episódio, a qual Paulo ele teve um esforço bem grande para pregar
para aqueles gentios, né? Paulo passou cerca de 3 anos naquela localidade, né? Ensinando, pregando, edificando. Então, o que eu digo é que a igreja de Éfeso era uma igreja privilegiada, podemos dizer assim, né? Uma igreja que, na sua escola bíblica, né? Tinha quem ia dar aula, era o apóstolo Paulo, né? No culto, né, de adoração a Deus, quem iria estar ministrando era o apóstolo Paulo. Então Paulo passou ali bastante tempo com aqueles amados irmãos. Então talvez por isso o conteúdo dessa carta seja riquíssimo pela questão da convivência, né, de Paulo com aquele povo, né? Grandes líderes como Timóteo, Apolo e segundo também o bispo grego do primeiro século Irineu, o apóstolo João, esses homens pastorearam aquela igreja. Então era uma igreja bem como é que se pode dizer, bem conhecida, né, no meio da história cristã. Vamos aqui no quarto ponto, quarto subtópico do segundo tópico, tratar da saudação epistolar, né? Vamos falar a respeito basicamente é o tema central da nossa lição, né? A saudação aos destinatários. Então, a respeito da expressão que nós vamos ver aqui, eu gostaria de ler aqui o comentário do autor, para nós podermos adentrar em alguns detalhes. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige a quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Esse é o destino da carta, né? São para esses que são destinados a esta carta. Ou seja, os santos, né? O autor até coloca aqui, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Aí eu gostaria de trazer a respeito dos santos, né? Da expressão aos santos. É uma expressão que até no nosso meio é bem... como é que eu posso dizer, temida, né? Porque, eu sou santo, né? E muitos pensam que, ser santo é ser certinho, ser santo é ser bonzinho, enfim, ser perfeito, mas o sentido da santidade bíblica, né? Que o povo de Deus se enquadra, é completamente diferente desse contexto de perfeição, muito pelo contrário. É um processo que eu e você estamos buscando, temos a oportunidade de estar buscando todos os dias, né? Então, assim, a respeito da expressão aos santos, é importante entendermos o sentido adequado empregado aqui. No Antigo Testamento, né, nós tínhamos o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo. Eles eram santos por serem consagrados, separados. E quem é consagrado e separado é consagrado e separado para alguém ou para alguma coisa. Então o povo era separado, né, era consagrado para o serviço de Deus, ou serviço a Deus. Uma pessoa ela não é santa nesse sentido por mérito pessoal, ou seja, eu e você não temos o poder de por nós mesmos nos santificarmos, certo? É um processo que eu e você particularmente temos que passar, mas nem eu, nem você temos o poder de nos tornarmos santos, né? Nem mesmo pelas obras nós temos essa capacidade de nos tornarmos santos. Ou seja, uma pessoa ela não se torna santa por si só, né? Ela é alguém separada por Deus e, consequentemente, chamada para viver em santidade. Então, isso é ser santo, né? Ser santo ele nos traz, então, um sentido de privilégios, né? Eu sou chamado de santo, reconhecido por santo. Mas o sentido também me traz o de responsabilidade, né? O crente santo e fiel verdadeiramente tem responsabilidades. Nós, eu e você, temos responsabilidades a serem cumpridas para podermos sermos chamados e reconhecidos como tais, como santos, como fiéis, perante Deus e por Deus. Então, para que nós venhamos a ser considerados santos e fiéis, nós temos algo a fazer. Não que o que nós fizermos, né, nós venhamos a vir a fazer posteriormente, nós ganharemos por mérito dos nossos atos
o título, né, de santo, né, como alguns de pensamento dos nossos irmãos da Igreja Católica, eles têm esses pensamentos de que santo é aquele que pratica as boas obras, e enfim, aquele processo todo que nós não vamos entrar nessa questão. Mas a verdade é que santo é todo aquele que foi consagrado e está no processo de santificação, né? Ele entende a sua posição, a responsabilidade e o dever de andar uma vida e manter uma vida em santidade, né? Em busca constante da vontade de Deus e de seus princípios. Outro ponto também é que Paulo ele se cumprimenta com uma expressão bem comum hoje no nosso meio, que tornou-se hoje um louvor, né? E tornou-se uma bênção, né, no nosso meio. A paz do Senhor, a graça e a paz, enfim. Essa expressão de Paulo, com as palavras graça e paz, fui pesquisar um pouco, eu achei interessante, que graça e a paz, ela vem de Deus, nosso Pai, como a origem de todas as coisas, e do Senhor Jesus Cristo, que por aquilo que fez, trouxe ambas, né, a graça e a paz aos homens. Graça era a saudação grega, né? Era uma saudação comum entre os gregos. E a paz é uma saudação comum da língua hebraica, né? Então, que significa shalom. Então, eles tinham esse hábito. Em outras palavras, eu trago ao nosso entendimento que Deus não faz acepção de pessoas. A Igreja de Cristo está unida pelo mesmo propósito. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, estamos num único propósito, de estar em Cristo Jesus como igreja, como membro de um só corpo, nós estamos incluídos na graça e na paz que Deus disponibilizou para mim e para você. Amém? E nosso último tópico, nós vamos entrar aqui, o propósito, terceiro tópico, né? Propósito e mensagem da carta aos Efésios. Né? Primeiro subtópico, nós vamos falar o propósito. E não há, irmãos, é interessante, diferentemente das outras cartas, né? As cartas, por exemplo, carta aos Gálatas, né? É interessante nós observarmos aqui que, aparentemente, não há problemas específicos na igreja de Éfeso. Não há ali um problema a ser tratado por Paulo, nenhum doutrinário, né? Visivelmente, nenhum problema doutrinário e nenhum problema de prática, um problema prático da fé cristã, né? Que tivesse motivado a escrita dessa carta. Então, não há nenhum problema específico citado e expressivo que venha ter motivado a escrita dessa carta. Mas há alguns pontos solucionados através da escrita dessa carta, né? Alguns pontos dessa carta, que Paulo vai solucionar no decorrer da epístola, né? No decorrer das lições nós vamos estar tratando sobre isso também. E eu aconselho você a fazer a leitura deste livro sagrado, né? Dessa carta. É uma carta pequena, são 6 capítulos, rapidinho a gente faz a leitura dela. Né? Por exemplo, desses contextos, né? Desse problema possível que possa ter. Novos convertidos oriundos da cultura pagã, que tinham possivelmente problemas acerca com a prática completamente diferente dos hábitos culturais. Aquilo que eu falei, era um povo, era uma cidade que tinha como cultura o pecado. Né? A promiscuidade, a prostituição, a idolatria. Então, quando se tem na raiz da cultura, é bem mais complicado se tirar. Então é por isso que hoje em dia nós vemos ainda alguns cristãos que recebem o evangelho, né? Tem um propósito de mudança de vida, Deus está trabalhando na vida de alguns, mas ainda há algo a se moldar. É por isso que eu entendo que a igreja perfeita não vai ser aqui na terra. É por isso que nós temos tantos problemas, porque a igreja ela é administrada aqui na terra por homens. Então haverá sempre defeitos, né? Na placa 1, placa 2, enfim, sempre haverá problemas. Então não adianta esse grupo que se denomina hoje de polo-igrejado, né? O que pula igrejado, para melhor entender, e os desigrejados de que eu não vou estar num determinado ministério, porque isso, aquilo, enfim, todos haverão problemas. Isso é fato.
certo? A igreja perfeita será manifesta somente quando Jesus vier buscar aqueles que são salvos, verdadeiramente. Então esse era o ponto do povo ali, né? O povo era o povo que vinha de uma cultura pagã. Né? Era difícil, da noite para o dia, não era da noite para o dia que eles iriam ser transformados, mas ainda assim Paulo louvava pela fé que eles professavam, né? Pela persistência deles na caminhada. Mas vemos também que Paulo, com a preocupação central, essa é a preocupação central de Paulo na carta aos Efésios, enfatizar a obra e propósito de Jesus para com a igreja e a forma de que a igreja deveria se portar diante o seu novo estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O cristão. Então, o cristianismo é um estilo de vida. Então, se eu estou num estilo de vida pecaminoso, né, numa cultura pagã, num povo pagão, e eu recebo a Cristo, eu tenho que estar enquadrado nesse novo estilo de vida. Eu tenho que caminhar conforme esse novo estilo de vida. E aonde estão as orientações desse novo estilo de vida? Está na Bíblia. É por isso que muitos estão pecando, muitos estão se perdendo, muitos estão se desviando. Por quê? Porque falta o amor pela palavra de Deus. Né? O interesse de estar participando de uma aula como essa, do interesse de poder, de querer ler, de poder ouvir, enfim, o interesse de saber mais de Deus, né? De ir atrás de mais conhecimento da parte de Deus. Né? Então, é por isso, por falta de conhecimento, que o meu povo perece. Então, é a palavra de Deus que vai fortalecer o povo. Né? Segundo subtópico, vamos tratar sobre e último tópico aqui para nós finalizarmos. A mensagem que é tratada por Paulo à carta aos Efésios. Como já foi dito, a carta aos Efésios circula em torno dos temas de doutrina, ou seja, ensinamento, e a prática desses ensinamentos, ou seja, doutrina e prática. A carta aos Efésios se resume nisso, né? Naquele esboço que nós fizemos no início de aula. Então é doutrina e depois a prática. É algo bem simples, né, de se entender. É a prática desses ensinamentos. E é enfatizado que Jesus Cristo, como cabeça, que comanda e direciona o corpo tal que é a igreja, aqui simbolizada. Ou seja, essa é a mensagem resumida da carta aos Efésios. Resume tudo o que Deus fez e espera que a igreja faça. Então, que eu e você venhamos a ter um amor pela palavra de Deus, que venhamos a buscar mais a Deus. E eu oro a Deus para que você que esteja assistindo essa aula, que Deus acenda uma chama no seu coração para buscar mais entendimento, mais conhecimento, assim como Ele acendeu na minha vida, no meu coração, Ele pode fazer na tua. E eu repito, irmãos, quando nós estamos mais próximos de Deus, nós vamos ver a grandeza de Deus. E quanto mais conhecemos dele, menos nós vamos saber. Essa é a paixão, esse é o combustível, né, de nós aprendermos mais de Deus. É de sermos eternamente dependentes dele. Eu agradeço a sua disponibilidade de assistir aqui a essa lição. Né? Estamos aqui em meio uns dias conturbados, mas eu acredito que o Senhor vai mandar uma resposta conforme a sua vontade, sem sombra de dúvida. Ele está cuidando do seu povo, está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da nossa família. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez. Que Deus te guarde e te livre, segundo a sua vontade. Amém.